O módulo de estudos ambientais do Sabiá é um dos módulos mais importantes que você vai encontrar dentro do Sabiá. Eu falo isso porque é nesse módulo onde é possível você, de fato, automatizar a produção de um estudo ambiental. É por isso que nesse vídeo você vai ver como que você acessa ele e como que você faz o uso desse módulo, tá? Então, quando você entra dentro do Sabiá, você vai aparecer aqui dentro desse seu painel. Aqui no teu painel, um pouco mais abaixo, vai ter ali estudo ambiental. Bom, dentro desse módulo de estudo ambiental, nós temos aqui informações gerais e apresentações do empreendimento, nós temos dados do empreendedor, dados da empresa responsável, né, ou dados que seriam dados seus, dados da consultoria ambiental, o objeto do licenciamento, como parte do tópico, do macrotópico, informações gerais e apresentações. A gente vai ter também caracterização do empreendimento, então a localização, descrição da operação, descrição da implantação, investimento previsto, cronograma de implantação e histórico do imóvel. Além disso, a gente tem as demandas da fase de operação, que envolvem efluentes, resíduos, águas pluviais, energia elétrica, consumo de água e mão de obra. E a gente vai ter também as demandas da fase de implantação. Então, aqui a gente tem uma baita de uma caracterização bastante detalhada do empreendimento, para que você possa detalhar aqui absolutamente a implantação e a operação de qualquer empreendimento que você venha a trabalhar. Até mesmo se você nunca tiver tido contato com determinados empreendimentos, porque a gente construiu a plataforma de uma maneira que seja muito simples, você inclusive colher informações do próprio Sabiá para caracterizar o empreendimento, tá? Aqui a gente tem o diagnóstico ambiental, a delimitação das áreas de influência e o meio físico. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Opa! E a gente tem aqui também o meio físico, informações de clima, recursos hídricos, geologia, geomorfologia e pedologia. E muito em breve vai estar, talvez quando você esteja assistindo já esse vídeo, vai estar já dentro desse módulo o item de meio biótico e vamos ter também o item de meio socioeconômico e de avaliação de impactos ambientais e medidas mitigadoras. Tá? Tudo isso vai estar dentro desse módulo. Ele está em construção, mas a gente já liberou tudo isso aqui para você acelerar de uma maneira muito incrível a produção dos seus estudos ambientais. Vou mostrar rapidamente um exemplo para vocês aqui, que pode ser o exemplo de recursos hídricos, né? Então, aqui a gente tem uma série de dados de entrada e é aqui que entra, sob o ponto de vista de qualidade, de eficiência dentro do licenciamento ambiental, a importância do consultor ambiental. Eu digo que a inteligência artificial não vai substituir o consultor ambiental. Por quê? Porque a coleta de dados, o levantamento desses dados, isso aí, por algum tempo, imagino eu, a gente não tem como prever o futuro, mas isso com certeza vai perdurar por um longo tempo. E o consultor seja o responsável por essa coleta de dados. Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, atividade a ser licenciada, bacia hidrográfica, ocupação ou não de APP, área de APP a ser ocupada, né, recursos hídricos na área de influência direta, distância dos recursos hídricos até a área diretamente afetada, características físicas do rio mais próximo, extensão dos corpos hídricos na propriedade. Talvez até vocês perguntam, será que eu preciso saber tudo isso? Bom, isso vai depender também, aí entra novamente o expertise do consultor ambiental dentro da área que ele está atuando. Agora, se você está começando, aqui é uma forma de também auxiliar você numa espécie de passo a passo de quais são as informações mínimas para poder licenciar qualquer empreendimento, né? Qualquer empreendimento que não seja licenciável via estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, ou seja, usei a RIMA, que são realmente para grandes empreendimentos. Mas deixa eu mostrar aqui como que ele vai funcionar. Vou colocar um exemplo aqui, onde a gente vai preenchendo cada dado. Então, aqui a gente vai informar a presença ou não de recursos hídricos, a distância dos recursos hídricos até a área diretamente afetada, qual que é a característica física, né? Se eventualmente ele passa dentro da propriedade, qual vai ser a extensão, né? Qual que é a área de preservação permanente do imóvel, e aqui percebam um grande detalhe, eu poderia colocar a área total, já calculada,
ou simplesmente eu poderia aqui dar critérios para que o próprio sistema, o próprio Sabiá, calcule para você, facilitando ainda mais a sua vida. Então, se ele tem 970 metros de extensão e ele tem 30 metros de margem para cada lado, que seja de app, aqui a gente pede para que ele, então, calcule, né, essa app. Os usos das águas a montante, os usos das águas a jusante, se é um recurso hídrico natural, né, o porquê que ele é considerado um recurso hídrico natural, se tem alguma nascente e alguma informação complementar. Preenchido todos os requisitos, então, o Sabiá começa a escrever para você todo o tópico de recursos hídricos superficiais, nesse caso aqui, a partir das informações que você colocou, a partir das informações que você levantou em campo, a partir das informações que você levantou em mapas. Então, ao invés de você ter que redigir tudo do zero, o Sabiá faz isso para você, para que você se preocupe com aquilo que verdadeiramente é importante, para que você se preocupe em verdadeiramente coletar os dados, fazer o seu papel de consultor ambiental de fato, tá? Muita gente utiliza modelos, né, e vai alterando algumas informações. Isso é extremamente perigoso e 97% das falhas em estudos ambientais a gente entende que estejam aí, nesse copia e cola aí de um estudo para o outro. Aqui não. Dentro do Sabiá, o teu texto ele é inédito a partir das informações que você colocou. Então você não corre esse risco de ter informações equivocadas. É lógico que é sempre importante e não só recomendado, mas fundamental que você revise todo o texto gerado pelo Sabiá, porque o Sabiá, sendo uma ferramenta de inteligência artificial generativa, ele pode, eventualmente, assim como qualquer ser humano, cometer falhas. Então, você precisa validar essas informações. Então, aqui, ele escreveu todo o tópico de recursos hídricos, né, informando ali qual que é a área de APP da propriedade, né, qual que é a bacia hidrográfica, né, quanto que está sendo ocupado. Então, todas as informações foram utilizadas aqui dentro desse item, e no final ele coloca ainda um resumo dessas principais informações. Tá? Para quê? Para facilitar também dentro do órgão ambiental. Feito isso, basta que você copie esse texto aqui, que você pode inclusive editá-lo dentro do Sabiá, por exemplo, né? Você pode deixar no grito em itálico, né? Então você consegue até mesmo colocar como uma citação, tá? E você ainda consegue ampliar o texto, porque olha só isso aqui é uma ferramenta praticamente exclusiva hoje do Sabiá. Quando você seleciona o texto, vou fazer um exemplo aqui, selecionou o texto, você pode vir aqui nessas estrelinhas ou clicar com o botão direito do seu mouse. Você pode pedir para que ele faça alguma ação em cima disso, melhore o texto, ou inclua determinada informação, mas você pode pedir também para que fique mais curto, para que fique um texto mais longo, por exemplo. Vamos colocar aqui no mais longo para ver como é que ele vai ficar. Ó, então, ele trouxe um pouco mais de detalhes. Lógico, quando a gente começa a mexer no texto, ali pode ser que ele exagere em alguns pontos, né? Então, aqui, na verdade, ele acabou deixando bem bacana, assim, né? Então, ele fala do recurso hídrico, do loteamento, que é com 350 lotes. Ele dá um pouco mais de detalhes. Mas você também pode pedir para que ele complemente, né? Então, que, sei lá, vou botar um exemplo aqui, para que ele inclua algo dentro do texto. Tá? Ou você pode pedir também para que ele faça um resumo. Então perceba que mesmo o texto estando pronto, você pode vir aqui e ajustá-lo. Isso aqui é editável, então você também consegue, de repente, aqui diretamente já fazer uma certa edição para que fique um pouco melhor. Como é que você, putz, digamos que você acabou clicando errado, você perdeu o acesso ao documento que você havia feito? Não, ele vai ficar registrado aqui em documentos, logo abaixo de painel. Então, aqui em documentos, eu consigo ver novamente
o texto que eu gerei e continuar a edição, se assim for necessário. Então, dessa maneira, essa é uma forma que você utiliza o módulo de estudo ambiental para construir todo o seu estudo ambiental, né? Você consegue construir desde a caracterização do empreendimento com muito detalhe até o próprio meio físico ali, a partir de informações que você coleta. E como eu disse, provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, outros tópicos já estarão inseridos dentro do módulo de estudo ambiental. E dessa forma você consegue, então, ter muito mais eficiência na produção dos seus estudos ambientais, atender muito mais clientes, se destacar no mercado e realmente ter um grande diferencial competitivo.